Bom dia. Vou apresentar o trabalho Avaliação do impacto da tinta elastomérica no desempenho térmico de galpões industriais, estudo comparativo em Aparecida de Goiânia. O artigo é composto por mim, Marília Guimarães Rodrigues, Clarissa, doutora em Design, Ernestina Rita, doutoranda em Arquitetura, Pedro Henrique Gonçalves, doutor em Estruturas e Construção Civil pela UFG. A utilização de galpões nas indústrias e no comércio é recorrente, né, devido à sua versatilidade e eficiência na armazenagem e produção. A cobertura desses edifícios desempenha um papel fundamental no desempenho térmico, o que impacta diretamente no conforto térmico interno e o consumo de energia da edificação. As telhas metálicas, elas possuem uma alta condutividade térmica, o que pode levar a variações significativas de temperatura no interior do galpão, especialmente em regiões com clima quente, como é o de Aparecida de Goiânia. A cobertura desses edifícios desempenha um papel fundamental no desempenho térmico, o que impacta, né, no consumo de energia dessas edificações. Materiais que são muito recorrentes nesses galpões são telhas metálicas galvanizadas, telhas de fibrocimento e as telhas termoacústicas. Então, esse artigo que nós desenvolvemos, o objetivo dele é avaliar o impacto da tinta no desempenho térmico de galpões industrial, né? O experimento ele foi realizado em 2 galpões, localizados ambos em Aparecida de Goiânia, construído com os mesmos materiais, né, que os materiais principais, bloco de concreto e telhas de aço galvanizado, né? Em termos construtivos ali, a única diferença entre eles é a aplicação da tinta elastomérica em uma das coberturas, enquanto a outra permaneceu sem a tinta, né? O que permitiu que nós fizéssemos essa comparação direta dos efeitos sobre a temperatura interna, tá? Aqui mostra a localização dele, né? Então, em Goiânia, e a localização exata. Aqui a planta, né? Para que vocês possam entender. Então, os materiais são o mesmo, o tamanho nós temos algumas diferenças, né? Que uma área é 578 e o outro é 254. Então tem uma área menor, mas ambos estão voltados, né? Com insolação a mesma, muda a questão de área, mas os mesmos materiais. Então o que nos levou, né, a realizar esse experimento, fazer as medições para que a gente pudesse comparar ali. Aqui nós temos um corte, né, para mostrar, então, estrutura metálica, a telha a mesma, né, e aí a tinta foi passada na telha do galpão 1, né, enquanto o galpão 2 nós não utilizamos ali a tinta na cobertura, né. O galpão 1, como eu falei antes, ele é construído com bloco de concreto e cobertura composta de telha galvanizada ondulada, com espessura de 0,50 milímetros e área útil de 900 metros. A área da telha, né? As telhas são fabricadas em aço galvanizado, conforme a normativa, apresentando elevada resistência mecânica, proteção contra corrosão e durabilidade. O galpão 2 possui o mesmo padrão construtivo do galpão 1, no entanto, a tinta não foi aplicada na cobertura, tornando possível a análise da influência, né, dessa tinta. As paredes externas de ambos são um bloco de concreto, e a metodologia, né? Então, nós aplicamos essa tinta no galpão 1, a tinta elastomérica na cor branca, né? E ela forma ali uma membrana plástica que é capaz de impermeabilizar a superfície, repelir a água, evitar a microfissura e oferecer proteção contra o impacto da chuva. Então, segundo o fabricante ali, reduz a temperatura interna e melhora o conforto acústico. Então, essa foi a nossa metodologia, né? Aqui mostra um pouquinho o galpão 2, que não foi aplicada a tinta. Aqui o galpão 1 já com a tinta. Nós utilizamos, né, para as medições ali dos 2 galpões e no exterior, né? Então, nós utilizamos o termômetro, né, e o data logger, então, tanto internamente quanto externo. O intuito das medições foi de comparar o desempenho térmico da cobertura com e sem aplicação. O data logger externo, que coletou a temperatura do ar, foi instalado num abrigo higrotérmico, que tem, né, como objetivo proteger o equipamento, para garantir maior precisão dos dados coletados. Então, esse abrigo ele foi colocado nessa cobertura, né, das edificações avaliadas. O abrigo utilizado foi recomendado, né, pelo Valim Júnior, que
Foi uma tese de doutorado que ele fez, onde ele especifica o melhor tipo de abrigo, de acordo com a avaliação dele. Então, nós utilizamos o abrigo térmico proposto por ele. A coleta de dados realizadas foi no dia 28/2, às 10h36, até 3/3, às 9 horas. Então, durante esse período, né, o clima da região ali caracterizado por um ambiente predominantemente quente e seco, com temperaturas médias elevadas e um regime de chuva irregulares, influenciou diretamente as temperaturas das superfícies avaliadas e o desempenho térmico das edificações. Embora os dias tenham sido ensolarados, né, as temperaturas permaneceram amenas, o que afetou a dinâmica de troca de calor nas superfícies. Aqui foi uma medição que a gente fez, né, nas 10 horas, no dia 28, com termômetro de superfície. Então, o galpão com a tinta marcou 29 graus Celsius e o galpão 2, 31 graus Celsius. Aqui nós podemos ver o gráfico, né? E aí a gente consegue ver que no período ali da meia-noite às 7 foi observado um comportamento inverso, né? Então, a temperatura interna do galpão 1 foi superior à do galpão 2, e esse efeito ele pode ser explicado por 3 fatores principais, né? Que é a menor absorção de calor e resfriamento mais lento. Então, como o galpão 1 ele absorveu menos calor ao longo do dia, a diferença térmica entre a estrutura e o ambiente externo foi menor ao entardecer. Isso pode ser reduzido, né, a eficiência na troca de calor com o ambiente, o que retarda o resfriamento noturno. As diferentes taxas de resfriamento. Então, o galpão 2, sem a tinta, ele teve maior absorção de calor diurna, mas também apresentou um resfriamento mais rápido durante a noite, devido à maior condutividade térmica e à exposição direta da telha metálica. Então, já o galpão 1, a superfície pintada atuou como uma barreira, né, térmica, liberando esse calor mais lentamente. E o possível impacto da emissividade térmica. Então, dependendo da formulação da tinta, a emissividade térmica pode ser menor do que a de superfície metálica exposta, o que influenciaria aí na taxa de perda de calor para o ambiente externo, né? Então, esse efeito aí exigiria medições específicas para melhor quantificação. Então, a influência, né, de tinta elastomérica na umidade do galpão 1 está relacionada à sua capacidade de reduzir a troca térmica com o ambiente externo. Então, os resultados, né, coletados a partir desse datalog demonstraram, né, que a tinta exerceu um papel relevante na redução de temperatura interna do galpão, e esse efeito, né, pode ser explicado aí pela alta refletância solar da tinta elastomérica, né, e reduziu a absorção da radiação solar, o que consequentemente minimizou o aquecimento interno. Então, esse fenômeno é coerente com as pesquisas anteriores, né, sobre materiais de alta refletância e emissividade. Né, durante o dia, em relação à umidade, durante o dia, a menor absorção do calor pela telha investida contribuiu para temperaturas internas mais amenas, né? E também reduz a evaporação da umidade presente no ambiente, resultando em um nível de umidade relativa mais elevado em comparação ao galpão 2, né? E já no período noturno, a gente pode observar aqui no gráfico, nas primeiras horas ali da manhã, o resfriamento interno mais lento do galpão 1 pode ser favorecido, né, a formação da condensação, o que aumenta a umidade relativa interna, especialmente quando a umidade externa também está elevada, né? As considerações finais que a gente tem é que a tinta contribui para a redução da temperatura interna de galpão industrial durante o período diurno. Então, no entanto, né, a sua influência sobre a emissividade pode levar a um efeito térmico reverso durante a madrugada, mantendo a temperatura interna mais alta nesse período. Então, adicionalmente, os dados revelam uma interação relevante, né, entre a temperatura e a umidade, evidenciando que a redução da temperatura interna pode resultar em um aumento de umidade relativa ao longo do dia. Esse fenômeno pode estar relacionado à menor evaporação e à possibilidade. Nos dias de chuva, foi possível observar em loco uma melhora significativa no desempenho acústico do galpão 1, contudo, essa melhoria não foi quantificada por meio de medição com equipamento específico, o que impossibilitou, né, a avaliação térmica dos efeitos acústicos. Então, além disso, novas pesquisas serão conduzidas com o objetivo de obter dados mais robustos sobre a influência da tinta. Então, o desempenho acústico será avaliado em pesquisas futuras, para que a gente possa avaliar, né, e quantificar isso certinho.
Muito obrigada, estamos à disposição para qualquer dúvida em relação à pesquisa.